Epístola aos Hebreus. Capítulo 1. Introdução. O livro de Hebreus é uma epístola do Novo Testamento que não tem um autor claramente identificado. Tradicionalmente, foi atribuído a Paulo, mas essa autoria é debatida entre os estudiosos. A carta é dirigida aos cristãos de origem judaica que estavam enfrentando perseguições e dúvidas sobre sua fé. Contexto histórico. Hebreus foi escrito em um contexto onde os cristãos judeus estavam sob pressão para voltar ao judaísmo ou para integrar completamente as práticas judaicas na nova fé cristã. O autor escreve para encorajá-los a permanecerem firmes na fé em Cristo, apresentando Jesus como superior aos anjos, a Moisés e ao sacerdócio levítico. Explicação dos versículos. Deus falou através do Filho. Versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O autor começa destacando que Deus se comunicou com a humanidade de várias maneiras no passado, mas agora falou definitivamente através de seu Filho. Este versículo estabelece a premissa de que Deus não está silencioso ou distante da humanidade. No passado, ele falou de maneiras variadas e em várias ocasiões aos patriarcas e profetas de Israel. Essas comunicações incluíram sonhos, visões, sinais, parábolas e até aparições diretas. Cada uma dessas revelações foi um fragmento ou aspecto da verdade completa que Deus desejava comunicar. No entanto, essas revelações foram parciais e progressivas, preparando o caminho para a revelação final e completa em Jesus Cristo. O autor de Hebreus contrasta essas comunicações anteriores com a revelação suprema que veio através do Filho. Jesus é a palavra definitiva de Deus à humanidade. Em vez de falar por meio de intermediários, Deus falou diretamente através de seu próprio Filho. O Filho é a expressão perfeita da natureza de Deus. Ele não apenas transmite as palavras de Deus, mas também revela o próprio caráter e ser de Deus. Em Cristo, vemos a sabedoria, amor, justiça e poder de Deus manifestados plenamente. Através da vida, ensinamentos, milagres, morte e ressurreição de Jesus, temos uma compreensão completa da mensagem que Deus quer transmitir à humanidade. Esta passagem destaca a importância central de Jesus na fé cristã e na revelação divina. Ele é o ponto focal da comunicação de Deus com o mundo e o cumprimento das promessas feitas através dos profetas do Antigo Testamento, herdeiro de tudo e Criador. Versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus é apresentado como o herdeiro de todas as coisas e o agente da criação do universo. Este versículo continua a construir sobre a ideia de que Jesus é a revelação final de Deus, introduzindo duas verdades fundamentais sobre ele, sua herança e seu papel na criação. Como herdeiro de tudo, Jesus é apresentado como o destinatário final da criação de Deus. Isso implica uma posição de autoridade e posse sobre todas as coisas. No contexto bíblico, o herdeiro é aquele que recebe a propriedade e as promessas do Pai. Portanto, Jesus, sendo Filho de Deus, é o legítimo herdeiro do reino de Deus e de todas as suas promessas. O versículo também afirma que Deus fez o universo através do Filho. Isso atribui a Jesus um papel ativo na criação, não apenas como um instrumento através do qual Deus criou, mas como um agente co-criador com o Pai. Esta afirmação coloca Jesus numa posição única em relação à criação, destacando sua divindade e poder. Essas duas afirmações juntas estabelecem a preeminência e autoridade absoluta de Jesus sobre tudo o que existe. Ele não é apenas superior aos anjos, como mencionado anteriormente no capítulo, mas também é superior a toda a criação, pois ele é tanto o Criador quanto o herdeiro final de tudo, reflexo da glória divina. Versículo 3.
o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O Filho reflete a glória de Deus e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este versículo descreve Jesus como o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. A palavra resplendor evoca a ideia de uma luz brilhante emanando de uma fonte, sugerindo que Jesus é a manifestação visível da glória invisível de Deus. Como a expressão exata do ser de Deus, Jesus é a representação perfeita e definitiva de Deus na terra. Ele não é apenas semelhante a Deus, ele é a própria substância e essência de Deus em forma humana. Além disso, Jesus é descrito como aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso significa que ele não apenas criou o universo, mas também continua ativamente envolvido em sua manutenção e sustentação. O universo não é autônomo, ele depende de Cristo para sua existência contínua. O versículo conclui com a afirmação de que Jesus realizou a purificação dos pecados e depois assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso indica que após completar sua obra redentora na terra, ele foi exaltado à posição de honra e autoridade máxima no céu. Sentar-se à direita de Deus simboliza poder e prestígio supremos. Portanto, este versículo apresenta Jesus como o reflexo perfeito da natureza divina, o sustentador do universo e o redentor da humanidade, agora exaltado em glória celestial, superior aos anjos. Versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus é descrito como tendo um nome mais excelente que os anjos, indicando sua superioridade sobre eles. Este versículo afirma a superioridade de Jesus sobre os anjos. A comparação com os anjos é significativa porque, na tradição judaica, os anjos eram vistos como seres poderosos e santos, muitas vezes servindo como mensageiros de Deus. No entanto, o autor de Hebreus quer deixar claro que Jesus é muito maior do que qualquer anjo. A superioridade de Jesus é evidenciada pelo nome mais excelente que ele herdou. Na cultura bíblica, um nome representa a natureza e a autoridade de uma pessoa. O nome que Jesus recebeu é superior ao dos anjos, indicando sua identidade divina e sua posição como o Filho de Deus. Enquanto os anjos são criaturas de Deus, Jesus é o próprio Deus encarnado. Além disso, o fato de Jesus ter herdado esse nome sugere uma relação filial única com Deus Pai, algo que nenhum anjo possui. Os anjos são servos de Deus, mas Jesus é o Filho, coexistindo eternamente com o Pai e compartilhando da mesma essência divina. Portanto, este versículo destaca a distinção entre Jesus e os anjos e reforça a doutrina da divindade de Cristo e sua posição exaltada no universo. Filho único de Deus. Versículo 5. Porque, a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? O autor cita o Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o Filho único de Deus, uma posição que nenhum anjo possui. Este versículo destaca a singularidade de Jesus como o Filho único de Deus. O autor cita duas passagens do Antigo Testamento, Salmo 2 verso 7 e 2 Samuel 7 verso 14, para mostrar que nenhuma dessas declarações foi feita a anjos, mas são aplicáveis exclusivamente ao Filho. Tu és meu filho, hoje te gerei é uma referência messiânica que expressa uma relação especial entre Deus e o Rei messiânico, que é cumprida em Jesus. A expressão, hoje te gerei, não implica que houve um tempo em que o Filho não existia, mas sim enfatiza a natureza eterna e gerada do Filho, distinta da criação dos anjos. A segunda citação, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho,
reforça essa relação única e filial entre Deus e Jesus. Enquanto os anjos são servos de Deus, Jesus é apresentado como o Filho, indicando uma intimidade e uma posição de honra que supera qualquer outro ser. Essas afirmações bíblicas estabelecem Jesus como o Filho único e eterno de Deus, diferenciando-o completamente dos anjos e confirmando sua identidade divina e sua preeminência sobre toda a criação. Primeiro nascido adorado pelos anjos. Versículo 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos são instruídos a adorar o Filho, que é o primogênito introduzido no mundo. Este versículo refere-se a Jesus como o primogênito introduzido no mundo. O termo primogênito aqui não se refere à ordem de nascimento no sentido literal, mas sim à posição de preeminência e honra. No contexto bíblico, o primogênito é aquele que tem direito à herança principal e à liderança da família. Portanto, chamar Jesus de primogênito significa reconhecer sua supremacia sobre toda a criação. A segunda parte do versículo instrui que todos os anjos de Deus o adorem. Isso é significativo porque a adoração é reservada somente para Deus. Ao ordenar que os anjos adorem Jesus, o autor de Hebreus está afirmando a divindade de Cristo. Os anjos, que são seres poderosos e espirituais, são chamados a reconhecer a autoridade e a divindade de Jesus através da adoração. Este versículo reforça a ideia de que Jesus não é apenas superior aos anjos, mas também digno de adoração e honra divina. Ele é apresentado como o centro da celebração celestial e o objeto da adoração angélica. Anjos como espíritos e servos de fogo. Versículo 7. E, quanto aos anjos, diz: fazenda dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Os anjos são descritos como espíritos servidores feitos para servir aqueles que herdarão a salvação. Este versículo contrasta a natureza dos anjos com a do Filho. Os anjos são descritos como espíritos e servos de fogo, o que enfatiza sua natureza espiritual e poderosa. A referência à chama de fogo pode simbolizar a presença purificadora e iluminadora dos anjos, bem como sua rapidez e energia ao servir a Deus. A palavra espíritos indica que os anjos são seres imateriais, criados por Deus para cumprir suas ordens. Eles são agentes divinos que executam a vontade de Deus, muitas vezes de maneiras misteriosas e poderosas. No entanto, mesmo com essa descrição impressionante, os anjos ainda são servos. Eles não são objetos de adoração nem possuem a mesma autoridade ou posição que o Filho. Este versículo continua a temática do capítulo de estabelecer uma clara distinção entre Cristo e os anjos, reforçando a superioridade e a divindade de Jesus, trono eterno e cetro de justiça. Versículo 8. Mas, do Filho, diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O Filho tem um trono eterno e um cetro de justiça, simbolizando o seu reino justo e eterno. Este versículo cita o Salmo 45 verso 6 para descrever a realeza e a eternidade do reinado de Jesus. Ao chamar o Filho de Deus, o autor de Hebreus está afirmando explicitamente a divindade de Cristo. O trono eterno simboliza um reinado que não tem fim, destacando a natureza imutável e perpétua do reino de Jesus. O cetro de retidão representa a justiça e a integridade do governo de Cristo. Um cetro é um bastão usado por monarcas como símbolo de autoridade, e neste caso, indica que a autoridade de Jesus é exercida com justiça e retidão. Este versículo contrasta com as descrições anteriores dos anjos como servos. Enquanto os anjos executam as ordens de Deus, Jesus é apresentado como o próprio Deus reinando com poder e justiça eternos. Ele não é apenas superior aos anjos,
Ele é soberano sobre um reino que transcende o tempo e o espaço. Amor à justiça e ódio à iniquidade. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. O filho é ungido com óleo de alegria por amar a justiça e odiar a iniquidade. Este versículo continua a citação do Salmo 45 e destaca as qualidades morais de Jesus. O amor à justiça e o ódio à iniquidade são apresentados como características centrais do caráter de Cristo. Essas qualidades são a base para o seu reinado justo e a razão pela qual ele é digno de ser ungido. A unção com óleo de alegria é uma metáfora para a exaltação e a bênção divina. Na cultura bíblica, a unção era um ato de consagração para uma tarefa ou posição especial, frequentemente associada com reis e sacerdotes. O óleo de alegria simboliza a honra e o prazer que Deus tem em Jesus por causa de sua fidelidade e retidão. O versículo conclui dizendo que Jesus foi ungido mais do que a seus companheiros, o que pode se referir aos anjos ou a outros líderes humanos. Isso reafirma a singularidade e superioridade de Jesus, não apenas em autoridade, mas também em virtude e favor divino. Fundação da terra e céus como obra das mãos. Versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Jesus é reconhecido como o Senhor que fundou a terra e fez os céus. Este versículo cita o Salmo 102 verso 25 e é dirigido ao Filho, identificando-o como o Senhor que fundou a terra e criou os céus. Isso atribui a Jesus o papel de Criador, uma função divina que reforça ainda mais sua divindade e autoridade suprema. A expressão, obras das tuas mãos, enfatiza a ideia de que o universo é uma criação intencional e pessoal de Deus, não um acidente ou um produto do acaso. Ao atribuir a criação do mundo a Jesus, o autor de Hebreus está afirmando que ele é eterno e onipotente, qualidades exclusivas de Deus. Este versículo serve para estabelecer uma distinção clara entre o Criador e a criação. Enquanto os anjos e tudo mais são parte da criação, Jesus é apresentado como o Criador, colocando-o em uma categoria completamente diferente e superior. Permanência e mudança como vestes. Versículos 11 e 12. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Enquanto a criação envelhece e muda, o Filho permanece o mesmo eternamente. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste, como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Estes versículos continuam a citação do Salmo 102 e comparam a criação com vestes que envelhecem e são trocadas, enquanto Deus, o Filho, é descrito como imutável e eterno. A criação é sujeita à mudança e ao declínio, mas Jesus é apresentado como constante e perene. A metáfora das vestes que são enroladas e mudadas ilustra a transitoriedade do mundo material em contraste com a natureza imutável de Cristo. Assim como as roupas se desgastam com o tempo, os céus e a terra também passarão por mudanças. No entanto, o Filho é descrito como o mesmo, e seus anos não terão fim, enfatizando sua eternidade. Isso destaca a soberania de Jesus sobre o tempo e a história, e sua fidelidade inabalável. Essa passagem reforça a mensagem central de Hebreus 1 sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos e à criação. Ele é retratado como eterno, imutável e digno de adoração, sentado à direita de Deus. Versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? O Filho está sentado à direita de Deus,
uma posição de honra e autoridade. Este versículo cita o Salmo 110 verso 1 e destaca a honra e autoridade concedidas a Jesus que não são compartilhadas com os anjos. Sentar-se à direita de um monarca era uma posição de grande prestígio e poder, reservada para alguém com autoridade quase igual à do rei. Ao dizer que Jesus está sentado à direita de Deus, o autor de Hebreus está afirmando que ele tem uma posição de honra, autoridade e poder supremos no universo. Além disso, a frase "até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés" implica que Jesus reinará até que todos os seus inimigos sejam subjugados. Este versículo serve para contrastar ainda mais a posição de Jesus com a dos anjos. Enquanto os anjos servem como mensageiros e servos de Deus, Jesus é retratado como Rei exaltado, com autoridade sobre todos os poderes e principados, anjos como espíritos servidores. Versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Este versículo resume a função dos anjos conforme discutida ao longo de Hebreus capítulo 1. Os anjos são descritos como espíritos ministradores, o que significa que eles são seres espirituais cujo papel é servir. Eles são enviados por Deus para auxiliar e proteger aqueles que herdarão a salvação, ou seja, os crentes. A palavra ministradores vem do grego leiturgicos, que pode ser traduzido como servir ao público ou prestar serviço sagrado. Isso indica que os anjos têm um papel ativo e importante no plano de Deus, embora sejam inferiores a Jesus em termos de autoridade e posição. Este versículo reforça a ideia de que os anjos são servos de Deus, enviados para ajudar os seres humanos na jornada da fé. Eles não são objetos de adoração, mas criaturas dedicadas ao serviço do reino de Deus. Conclusão. O capítulo 1 de Hebreus estabelece firmemente a preeminência de Cristo sobre todas as coisas, incluindo os anjos. Ele serve como uma introdução poderosa para o restante da epístola, que continua a explorar a superioridade de Cristo em relação ao antigo pacto judaico e seu papel central na nova aliança entre Deus e a humanidade. Este estudo destaca a importância da fé em Jesus como mediador final e completo da revelação divina e da salvação. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.